Olá, querido irmão, minha querida irmã, é mais uma vez uma alegria desse tamanhão muito grande, uma bênção muito grande ter você comigo aqui nessa noite. É sempre um privilégio, é sempre uma bênção poder passar esses minutos aqui nesse projeto que começou, você sabe bem, lá no lockdown e permanece até hoje. Já estamos aí com mais de 200 mensagens no nosso canal do YouTube. Nunca que eu ia imaginar que ia fazer isso, mas sempre ouvindo o pedido das ovelhas, dos irmãos, dos amigos. Não, pastor, não encerra o trabalho depois da pandemia, não. E aí a gente continua até hoje. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, dá essa... Opa, sempre erro, né? Dá essa tremenda força aqui pro pastor Mozart. Se inscreva no canal, ative as notificações, escreve aqui no chat, é porque a câmera é espelhada, eu sempre me enrolo quando eu olho para a câmera aqui. Escreve aqui no chat, aqui embaixo tem comentários, inscreva no comentário, dê boa noite. O comentário ele pode ser escrito mesmo depois que a mensagem se encerra, fica aí sempre escrito. Eu estou ouvindo essa mensagem 3, 4, uma semana, um mês depois que ela foi ao ar. Não tem problema, o comentário está aqui. Quanto mais você comenta, mais ajuda a que o YouTube entenda a relevância da mensagem e assim possa oferecer a mensagem para mais e mais pessoas. Tá certo? Então, eu conto com você até o final do ano alcançarmos 1.000 inscritos. Estamos aí com 600 e algumas coisas, eu nem lembro direito quanto é que tem, mas eu conto com você. Antes da gente orar para ler a mensagem, deixa eu fazer aqui um breve aviso. Afinal de contas, é culto sem aviso, né? Você sabe que nós estamos no mês de maio e a nossa igreja trabalha muito forte com as famílias o ano inteiro, ainda mais no mês de maio. E a partir de domingo que vem, dia 7 de maio, todos os domingos das 10, nos cultos das 10, das 18 horas, estaremos trazendo um mês de gratidão e clamor por sua família. Você que é membro da Igreja Batista da Prata, não deixe de comparecer. Você que é nosso vizinho, que mora perto, que mora em Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, quiser aparecer por lá, tá aí o endereço, a Igreja Batista da Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, Centro, Prata, Nova Iguaçu, bairro da Prata, considerado a região central de Nova Iguaçu, pertinho do posto 13 ali da Dutra, da padaria Santa Marta. Você chega fácil na nossa igreja. Só colocar ali no Google Maps, qualquer GPS vai te trazer fácil ali na nossa igreja. Se você vier da Dutra, você vai entrar na Santa Marta, vai bater o contorno. Primeiro sinal que você encontra, você vira à esquerda, pronto, chegou na igreja. E será uma bênção muito grande você conosco. A partir do domingo que vem, todos os domingos do mês de maio, nosso tema será Família, um elo forte, e eu convido você a estar conosco nessa obra. É uma coisa que nós temos trabalhado na igreja nesses 21 anos que estamos à frente da igreja, o trabalho com famílias. E no mês de maio nós trabalhamos ainda mais intensamente com as famílias e eu espero por você a partir do domingo que vem. Tá certo? Então, vamos orar para que possamos receber de Deus a mensagem dessa noite. Feche seus olhos, fale comigo. Querido Deus, amado Pai Celeste, eu te busco, ó Pai, eu peço, ó Pai, agora a Tua bênção, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz através dessa mensagem. Que nada, Senhor, atrapalhe o mover a ação, o agir, o falar do Espírito Santo aos nossos corações. Para os irmãos que estão ouvindo agora, para aqueles que vão ouvir depois, ó Deus, seja em que tempo for, mas que seja uma bênção. Fala conosco, ó Deus. Unja-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você sabe muito bem que nós estamos numa série de mensagens em 2 Coríntios. Então, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 1. Nós vamos falar sobre a grande obra de Deus na nossa vida. Você já pensou nisso? A grande obra de Deus na nossa vida, a grande obra que Deus faz na nossa vida. Vamos ver através
da grande obra que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, como eu e você podemos, da mesma forma, receber e ter essas grandes obras de Deus na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 21 a 24. Eu vou ler, você sabe, na nova versão internacional. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e que possa o Espírito Santo falar profundamente, poderosamente a nós nesse momento. Amém? Amém. Você sabe muito bem, né, está nos acompanhando, que nós já aprendemos até aqui que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo. Essa é a sua carta mais autobiográfica. Nela, o apóstolo conta as suas lutas mais duras, as suas aflições mais cheias de agonia. Nessa carta, Paulo abre a sua alma e mostra as suas dores mais profundas. Paulo fala das suas tensões mais íntimas e das suas experiências mais arrebatadoras. Relembra aqui comigo rapidinho, né? Nós vimos nas 4 primeiras mensagens dessa série. Se você ainda não viu, elas estão aqui no meu canal, no nosso canal do YouTube, e você pode assisti-la quando quiser, quantas vezes quiser, sempre que quiser. As mensagens estão aí para abençoar a sua vida. Bom, nós aprendemos até aqui, com essas mensagens, que Paulo, diante das experiências que tem como crente e como apóstolo de Jesus, ele fala de um louvor que consola. Paulo mostra por que sofremos, por que passamos por provações desesperadoras. Paulo nos ensina sobre como orar para sermos abençoados, a fim de, ao passarmos por dores e sofrimentos, essas mesmas dores e sofrimentos nos abençoe. Tudo isto nos primeiros 20 versículos do capítulo 1 de 2 Coríntios. Agora, aqui nesse ponto do texto, ao final do capítulo 1, Paulo prossegue no argumento da defesa de seu apostolado, que foi duramente atacado por alguns crentes da igreja de Corinto. E Paulo mostra a esses crentes a grandiosa obra de Deus na sua vida como crente no Senhor Jesus. Obras grandes essas, que também são realizadas por Deus na minha vida. Obras grandes que são realizadas por Deus na sua vida. Paulo mostra para os crentes de Corinto e, consequentemente, nos ensina também que, diante da grande obra de Deus e da obra que Deus fez com ele, Paulo, as acusações que estavam sendo feitas contra ele não faziam sentido. Então, Paulo mostra essa grande obra de Deus em 4 pontos. Primeiro, nós estarmos firmes em Cristo. Isso aí, estarmos firmes em Cristo. Confere comigo, leia comigo o verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos o quê? Firmes em Cristo. A palavra grega traduzida aqui por permaneçamos firmes, aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, ou por confirma na versão de João Ferreira de Almeida,
é um termo que tem um significado muito interessante aqui. Entenda só. Essa palavra permanecer firme ou confirmar significa, quando Paulo está dizendo lá que é Deus que faz que vocês permaneçam firmes em Cristo, se permanecer firme em Cristo significa um relacionamento legal, veja só, indiscutível, um relacionamento irrefutável, um relacionamento indestrutível, um relacionamento entre nós e Cristo imperecível. A expressão permanecer firme que Paulo utiliza aqui é de origem comercial. E olha que coisa interessante, ela se refere à garantia de um cumprimento de um contrato. A confirmação, quando Paulo diz que estamos permanecendo firmes em Cristo, é uma confirmação verdadeira que o vendedor dava, a garantia, a autenticidade, a qualidade do produto que vendia ou ainda que prestaria o serviço conforme o prometido. Você já passou pela desagradável experiência? Eu creio que sim, porque quem já não passou por isso, né? Você já passou pela desagradável experiência de comprar alguma coisa e na hora que você recebeu, não era bem aquilo? Principalmente hoje em dia, em tempos em que podemos comprar pela internet, sem ver o produto diretamente, apenas por fotos, descrições, isso traz, né, uma grande tristeza, frustração e muitas vezes até arrependimento. E aí, quando você recebe aquela coisa que você achava que era um negócio, mas é outro completamente diferente, se faz logo aquela fatídica pergunta: por que eu não olhei com mais atenção antes? De repente, a frustração é tão grande com aquilo que você comprou, que você até diz: por que eu comprei esse negócio? Mas acompanha comigo aqui o meu raciocínio, que é o mesmo raciocínio que eu peguei aqui de Paulo. Se você, ao comprar alguma coisa, tem ali um certificado que, em caso de divergência no produto comprado e o produto entregue, em caso de arrependimento de você ter comprado aquilo, você pode devolver aquele produto sem nenhum problema ou custo adicional, aí você compra mais tranquilo, não é verdade? Você fica mais em paz e acaba comprando sem problema nenhum, tranquilo. Ah, é isso mesmo, vou comprar. Pois bem, meu amado, minha amada, é justamente desse tipo de pensamento que Paulo fala que Deus nos faz permanecer firmes, confirmados em Cristo. Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui. Quer anotar? Né? Você aí está acostumado, né? Já está com seu papel, sua caneta aí. Você que não está com seu papel e sua caneta, pega aí rapidinho. Vamos lá, vou contar até 50. 1, 2, 3, 48, 49, 50. Pronto, peguei. Não posso demorar muito não é verdade? Tá certo. Pegou aí a caneta? Então, presta agora bastante atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo nos garante de maneira poderosa que Deus é confiável, que Deus cumprirá todas as suas promessas feitas a nós através das Escrituras Sagradas. Por isso, Paulo afirma aqui no capítulo 1, verso 21 de 2 aos Coríntios, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. É Deus que confirma Cristo. É o Espírito Santo que vai garantir dessa maneira que Deus vai cumprir tudo que Ele promete nas Escrituras na nossa vida. Para você entender um pouco mais sobre o significado dessa palavra grega utilizada aqui por Paulo, que foi traduzida por permanecer em Cristo ou confirmada em Cristo, essa palavra em grego é bebaion. Bebaion. Ela era empregada
também com um sentido legal nos documentos a respeito de uma garantia concedida de que certos compromissos serão cumpridos. Então veja só, no Novo Testamento, essa palavra grega bebaion, que quer dizer confirmado, permanecido, é usado de um modo semelhante em conexão com a proclamação do Evangelho, a qual é confirmada por sinais miraculosos ou pela concessão de dons espirituais. Por exemplo, ela aparece lá em Marcos capítulo 16, verso 20. Marcos 16, verso 20 diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, olha aqui, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ela aparece também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Portanto, meu amado, minha amada, a grande obra de Deus na nossa vida, que Paulo nos ensina aqui, é que nós estamos firmes em Cristo e que todas as promessas, que Deus é firme conosco, que o Espírito Santo vai garantir de maneira poderosa a ação de Deus na nossa vida. E quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós podemos proclamar o Evangelho com poder. Nós podemos testemunhar de Cristo com poder, porque Cristo está confirmado, permanecido dentro de nós. E segundo ponto que nós aprendemos aqui sobre as grandes coisas de Deus é a unção. Paulo diz no verso 21, ele nos ungiu. Ele nos ungiu. A palavra unção, o termo unção, né, a atitude da unção, é muito utilizado e aparece no Antigo Testamento. Lá no Velho Testamento você vê isso. E essa palavra aqui no Novo Testamento, unção, é derivada do conceito do Antigo Testamento. Acompanha comigo o meu raciocínio aqui para você entender o que eu quero dizer. No Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, os reis eram ungidos para representar, sabe o quê? Não que eles eram uma pessoa especial demais da conta. Não. Os profetas, os sacerdotes, os reis eram ungidos para representar o seu comissionamento como representantes de Deus diante do povo. Isso aí. Esse verbo no grego, ungir, que é krio em grego, ele é visto que a unção com frequência era um modo, uma passagem, um rito de comissionamento. Krio, ungir, encontra-se em outros 4 lugares no Novo Testamento. Uma vez em Hebreus 1:9 e 3 vezes nos escritos de Lucas, capítulo 4, verso 18, Atos 4, 27 e Atos 10, 38. Dessas 2 referências de Lucas, elas são explicitamente falando da unção com o Espírito Santo. Agora, olha só. Paulo foi ungido pelo Espírito com poder. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho aos gentios. A unção com o Espírito Santo traz consigo os conceitos da autenticidade, da confiabilidade, da autoridade. Veja só o que a Bíblia diz sobre isso, lá em 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Ainda em 1 João, no capítulo 2, agora no verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Essa unção aqui, meu querido, que coisa maravilhosa!
refere-se à unção do Espírito Santo na conversão que é recebida por todos os crentes. Todos. Essa unção do Espírito Santo que Paulo fala que ele nos ungiu é uma unção que não é algo que apenas alguns poucos crentes possuam ou recebem, mas sim pela graça e misericórdia de Deus, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador são ungidos com a autoridade do Espírito Santo para que com poder testemunhem do Evangelho. É por isso que você, ao receber Jesus, você recebe a unção do Espírito Santo, não para demonstrar que é alguém com maior nível, com mais importância, não. A unção do Espírito Santo é para mostrar que você tem poder para testemunhar do Evangelho. Testemunho do Evangelho, meu amado, minha amada. Você é ungido para isso. E aí, grandes coisas maravilhosas de Deus, grandes coisas da obra de Deus vão com certeza acontecer na sua vida quando você testemunha do Evangelho. Terceiro ponto, caminhamos para o final. Olha que analogia maravilhosa Paulo fala aqui. O selo do Espírito, grandes coisas de Deus, você é selado com o Espírito. Olha só, ele diz ainda agora no verso 22, nos selou com que? Com sua propriedade. Voltamos a usar a aprender do grego aqui. O verbo grego aqui significando pôr um selo em, ele era originalmente empregado nos documentos comerciais encontrados na arqueologia, encontrado entre os papiros daquela época, a respeito da selagem de cartas, envelopes, de modo que ninguém poderia abrir ou romper o selo para ler ou mexer no seu conteúdo, a não ser a pessoa a qual estava destinado esse documento. Isso significa marcar com um sinal identificador. O livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 3 e 4, ele nos fala melhor sobre isso, mais profundamente sobre isso. Diz lá, Apocalipse 7, 3 e 4. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Pastor, o que são esses 144 mil aí? Isso é assunto para quando um dia nós fizermos uma série de mensagens em Apocalipse. Mas se você é membro da igreja, você já estudou comigo aí, né? Só para saciar a sua curiosidade, esses 144 mil não são 144 mil certos, um número certo. Quer dizer, todos os que creem em Jesus, seja eu e você, somos selados. Os selos, entenda bem, meu amado, denotam posse, autenticidade. Não só nos tempos antigos, como hoje. Os selos são postos em documentos legais para autenticá-los, não é verdade? Você vai num cartório para reconhecer sua firma. Você assina lá o documento e a pessoa lá do cartório, ela carimba, ela cola um selo para mostrar o quê? A autenticidade daquela assinatura, daquele documento. Quando você vai ao cartório, o escrivão, além de assinar, cola um selo de autenticação, para quê? Para autenticar aquela coisa que você está levando, aquele documento, aquele papel. Por analogia, Deus põe um selo em seu povo por dois motivos. Primeiro, para confirmar que eu e você, que somos o povo de Deus,
pertencemos a Deus, estamos selados com o Espírito Santo, porque pertencemos a Deus. Eu sou de Jesus, você é de Jesus. Você já percebeu, meu amado, que nesse universo todo, nada você pode chamar de seu, de meu, porque o carro não é seu, a casa não é sua, a família não é sua, nada é nosso, tudo é de Deus. Mas o que mais importa, a única coisa que importa nessa vida, nesse universo, você pode chamar de meu Deus, meu Jesus, porque nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. Mas uma outra coisa que o selo mostra, por analogia, é que era feito para proteger de dano, de quebra, de desvio, de sinistro. O selo é um símbolo de legitimidade, de propriedade, de inviolabilidade. A obra feita por nós, meu amado, e em nós é legítima, ela não é falsa. Somos propriedade exclusiva de Deus e ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Quando Deus nos sela, Ele deixa gravada a própria imagem do seu Filho em nós. E quem fala isso é o próprio Paulo, agora em Romanos capítulo 8, verso 29, quando ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este selo de Deus garante a autenticidade do nosso relacionamento com Deus. Efésios 1,13 também diz isso. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso, o selo do Espírito Santo que Deus colocou em você quando você decidiu por Cristo é a marca comprobatória, indelével, sagrada do seu nascimento, do seu novo nascimento e de sua identificação como filho de Deus e de sua segurança quanto à herança incorruptível que receberemos do Senhor. A respeito disso, um grande autor moderno, você talvez já tenha até lido algo dele ou algum livro dele, Max Lucado, ele escreveu o seguinte, abre aspas: heróis da Bíblia vêm de variadas profissões, governantes, servos, professores, médicos, homem, mulher, solteira, casado, porém um denominador comum os uniu. Eles construíram suas vidas nas promessas de Deus. Noé acreditou na chuva antes que a chuva era uma palavra. Josué conduziu 2 milhões de pessoas por território inimigo. Um autor até chamou estes santos de herdeiros da promessa, o autor de Hebreus, em 6,17. Na medida em que Deus preparou Israel para encarar uma nova terra, ele fez uma promessa a eles: diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a maravilhosa obra que eu, o Senhor, farei. Êxodo 34:10. Amados, as promessas de Deus são inquebráveis, a nossa esperança é inabalável. Fecha aspas, do que Max Lucado escreveu. As promessas de Deus são inquebráveis, a nossa esperança é inabalável. Você é selado com o Espírito Santo. Portanto, meu querido, nada de desânimo, nada de tristeza, nada de autocomiseração. Você é amado por Deus e você pode chamar o Criador do universo de meu Deus e poder servi-lo e amá-lo com toda a força. Glória a Deus por isso. Quarto e último lugar, a garantia do Espírito. Olha o verso 22. Pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Essa garantia, ou penhor, que aparece em algumas outras traduções, é um termo também oriundo da prática comercial. A palavra grega aqui traduzida por garantia ou por penhor correspondia, sabe o quê? À primeira parcela de um pagamento. Era uma palavra muito comum nos documentos legais lá dos gregos. Tratava-se da garantia do pagamento integral depois de efetivada a primeira parcela.
que isso quer nos ensinar, pastor? Isso nos ensina que Deus nos deu o Espírito Santo como um depósito, tipo assim, uma primeira prestação. Temos a garantia de que depois do depósito inicial vem uma prestação posterior. Essa garantia era o depósito feito pelo comprador ao vendedor, com garantia de que o pagamento total seria efetuado no tempo certo. O Espírito Santo me foi dado a você. O Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia da nossa total participação das bênçãos da era vindoura. 2 Coríntios 5,5 diz isso. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Já somos de Deus, mas o nosso resgate final vai acontecer na glorificação. Pela garantia do Espírito Santo em nós, uma parte do futuro já se faz presente, assim torna-se a garantia desse futuro. Temos a completa certeza de que a salvação é nossa, ela é verdadeira, ela é real, e a posse da vida eterna será completa quando o Senhor Jesus retornar. O Espírito Santo é a garantia de todas essas tremendas bênçãos para nós. Concluindo, por que Paulo faz essas afirmações da grande obra de Deus nesse ponto da sua carta? Para mostrar que a sua integridade e a verdade do Evangelho baseiam-se não nele, mas na obra de Deus. É o Espírito de Deus quem confirmou e ungiu o apóstolo Paulo. A presença do Espírito é que autenticou e selou a missão e a mensagem de Paulo. A implicação é que se a obra de Deus em sua vida garantia a confiabilidade do apóstolo nessa grandiosa obra de proclamar o Evangelho, sem dúvida alguma também garantiria a confiabilidade nas questões que iam aparecendo ao longo da sua vida, como por exemplo os planos de viagem, porque os coríntios reclamaram que Paulo disse que ia lá e não foi. Isso criou um conflito entre os crentes de Corinto e Paulo. Mas você tem a garantia de que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a garantia da unção de Deus e você tem também a garantia de estar firme em Cristo Jesus. Para terminar, eu sempre gosto de terminar com a famosa historinha, ilustração, fato, para você aplicar, né, a mensagem que nós estamos terminando. Então, preste atenção nessa ilustração, que é uma história que o grande pregador D.L. Moody contou. Ele disse que um homem atravessou de barco o Atlântico, o Oceano Atlântico. E ele estava, então, muito enjoado, né, mareado. E ele ficou confinado então, no seu camarote, lá embaixo no navio. Uma certa noite, ele ouviu um grito: "Homem ao mar! Homem ao mar!" Ele, enjoado, e também ele achou que eu não posso fazer nada para ajudar. Aí então ele pensou consigo mesmo: peraí, pelo menos eu posso colocar a minha lanterna, né? Não tinha luz elétrica no navio, eram aquelas lanternas, vou colocar a minha lanterna na vigia. Então ele se esforçou por se manter de pé enquanto segurava a lanterna, de modo a essa lanterna poder brilhar ali naquela escuridão do mar. Ficou assim por um tempo, depois parou. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele soube que aquele homem foi resgatado. E ele disse o seguinte, o resgatado do mar: eu estava afundando de vez. Quando um abençoado colocou uma luz numa vigia, uma luz incidiu na minha mão, um marinheiro que estava no bote salva-vidas, me viu, me agarrou e me puxou de dentro do mar, me botou dentro do bote salva-vidas. Sabe o que eu aprendo com isso, para a gente terminar, meu amado? Todos os que ostentam a luz de Jesus, nem que usar um talento, independente de ser pequeno, ajudarão a realizar o propósito de Deus na terra, vão glorificar o Salvador. Que alegria será quando o Mestre Jesus, naquele dia que não está longe,
colocar em você os seus olhos com um sorriso de amor e aprovação, olhar para você e dizer: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que as grandes obras de Deus aconteçam na sua vida, a fim de que no final você também ouça de Jesus essas doces e poderosas palavras. Amém? Chegamos ao final, então, de mais um culto, mais uma mensagem. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não deixe de compartilhar a palavra, tá aí mais uma vez, ó, se inscreva, compartilhe, comente aqui embaixo, dá o seu like, dá o seu gostei, dá o seu joinha ali, isso ajuda muito o canal. Gente, amados, sem a ajuda de vocês, eu não consigo chegar aos 1000 até o final do ano, para que mais e mais possam ouvir a palavra. A intenção desse canal, desse trabalho, é ouvir a palavra. E lembrando mais uma vez, você que talvez não tenha assistido o iniciozinho da nossa transmissão, a partir do domingo que vem, mês de maio, mês da família na Igreja Batista da Prata, nós teremos esse tema lá, família, um elo forte. Já convido você para esse domingo estar conosco às 10 horas da manhã até o meio-dia. Vamos fazer 2 horas de clamor pelas famílias. E à noite teremos um culto da família. Deus vai falar ao seu coração. Não deixe de ir, não deixe de levar seu visitante, não deixe de levar seu esposo não crente, sua esposa não crente, seu filho não crente, para que ele possa ser abençoado. Igreja Batista da Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, bairro da Prata, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, às 10 e às 18 horas. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem agora ou que vai ouvir no futuro, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, pela sua audiência, pela sua participação, pela sua oração. Continue orando por esse projeto, para que Deus possa, cada dia mais, abençoar. Uma noite feliz, uma noite abençoada, o restante de semana na presença do Senhor e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir, ou quinta lá no nosso culto de oração, ou domingo nos nossos cultos. Fique com Deus, uma boa noite, até lá.